7, versículo 15. Vamos orar. Deus, louvamos ao teu nome por tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Te pedimos graça, Pai, para que nós possamos falar da tua palavra. Nós somos seus filhos, somos homens, ainda pecamos porque estamos na presença do pecado, mas nós queremos, Pai, ouvir a tua voz essa noite. Que nós possamos aprender com o Senhor, que o Espírito Santo possa estar aqui nos conduzindo, sendo o nosso mestre, para que nós possamos conduzir a tua palavra, Pai, com zelo, com lealdade e aprender com o Senhor o que o Senhor quer transmitir a nós. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 7,15. A palavra do Senhor diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônio? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: eu nunca lhes conheci. Afastem-te de mim, vocês que praticam o mal. Talvez é um texto pesado para ser exposto, por causa da dureza que Jesus expressa esse sermão para com as pessoas que estão o ouvindo. E nesse capítulo 7 nós já vimos muitas coisas referente à nossa condução de vida, referente a como devemos orar, referente a como devemos lidar com o julgamento das pessoas, como nós devemos tratar a nossa vida espiritual, mas também a nossa vida carnal, né? Nossa vida cotidiana. Aprendemos também que a oração é o que nos liga a Deus e que devemos também persistir nisso. Mas agora Jesus trata um pouco mais pesado, o sermão é corrido, Jesus está falando para as pessoas sobre alguns temas específicos que eles iriam enfrentar dele em diante, mas agora ele começa a tratar uma coisa mais complicada do que ele estava tratando naqueles dias. Espera aí que eu perdi o texto aqui. E Jesus, até então, quando nós lemos do capítulo 1 em diante, até o capítulo 7, ele critica algumas pessoas. Ele critica, por exemplo, os fariseus. Ele critica os hipócritas em suas ações e em suas orações, em suas falas. Ele critica esses grupos de pessoas. Mas dessa vez parece que ele pega um pouco mais pesado. E a classe que ele escolheu pegar um pouco mais pesada foi essencialmente os falsos profetas. Ele fala mal dos fariseus, diz que os fariseus eles falam uma coisa e fazem outra, chama essas pessoas de hipócritas, ele vai extremamente pesado a eles, porém, com os falsos profetas, ele prossegue de uma forma mais complicada do que procedeu com as outras pessoas. Algumas considerações iniciais referentes a isso. Nós vamos pegar esse termo falsos profetas e vamos convergir eles para falsos ministros. Então, todas as vezes que eu falar falsos profetas durante a mensagem, você vai assimilar que eu estou falando sobre falsos ministros, de uma forma geral, ok? Quando eu falar falso profeta, você vai entender que são falsos ministros do Evangelho, né? Tudo que se tem do Evangelho hoje, nós vamos tratar como falso ministro e qual é o cuidado que nós devemos ter com essas pessoas, amém? Então pegue isso, falso profeta, falso ministro. Mas antes de entendermos o que Jesus quis dizer com essa questão do falso profeta,
Primeiro nós devemos entender o que é um profeta. E o profeta é alguém que fala em nome de Deus. Profeta é toda aquela pessoa que fala em nome de Deus. Não só quando se diz, né, eis que o Senhor tem dito, assim diz o Senhor, eis que te digo. Não só isso, mas todo aquele que age e fala em nome de Deus é tido como um profeta. Baseado nisso, então, o que configura um falso profeta? Se todo profeta é aquele que fala em nome de Deus, o que configura um falso profeta? Na Didaquê é um livro do primeiro século, que é o conselho dos apóstolos que viveram com Jesus, aqueles que sobreviveram naquele tempo. É um conselho que eles dão às igrejas, que eles pastoreavam, e as igrejas por onde eles passavam. Eu te aconselho a comprar ou baixar na internet. É muito pequeno, você lê isso aí em algumas horas, alguns minutos, na verdade. E na Didaquê diz que toda profecia, ou todo aquele que se diz profeta, e ele fala uma profecia, e se essa profecia, ou tudo aquilo que ele disser em nome de Deus, não se cumprir, ele deve ser tido como um falso profeta. Então uma pessoa diz, eu estou dizendo em nome de Deus, ou eu sou um representante de Deus, e eu estou te dizendo isso em nome de Deus. E se isso que ele está dizendo não se cumprir, ou for uma mentira, essa pessoa deve ser considerada um falso profeta. E não importa, a pessoa pode ter acertado 50, se errou uma, é um falso profeta. Ele não está dizendo em nome de Deus. Deus não é conhecedor do presente, do passado e do futuro. Se ele está falando em nome de Deus, ele não pode falar 50 e errar uma. Todas as vezes que ele falar em nome de Deus, ele deve acertar naquilo que ele está dizendo. Então a pessoa diz sobre o futuro. Ele está dizendo, não, o Senhor está dizendo isso, isso, isso e isso. Se a pessoa não acertar, é um falso profeta. Se a pessoa disser algo que não está acontecendo, ou que não acontecerá, é um falso profeta. E aqui a gente já abre essas aspas, né? Para falar sobre essas pessoas que dizem. Normalmente chega em uma igreja, aí na igreja chega lá, aí chega uma pessoa que veio mais, com vestes mais faveladas, né? Vamos dizer assim. O cara chega lá de boné à barreta, de brincão na orelha, de correntão no pescoço e tal. E aí essa pessoa chega na igreja, e aí as pessoas olham para ele e dizem, jovem, o Senhor está te livrando da morte, o Senhor está te livrando. Aí passam-se 50 anos, 60 anos, o jovem não morreu. E aí o que eles falam? Não, é porque, né, o cara... Ou então a pessoa diz que vai acontecer algo, que Deus vai abençoar, e que Deus vai fazer, e que vai acontecer e tudo mais, que Deus está entrando na causa da pessoa, e acaba que Deus não entra na causa da pessoa e não acontece nada. Tudo o que estava caído continua caído. Aí o que a pessoa diz? Não, é porque você também não resolveu a sua vida. Então, tudo o que Deus disser que vai fazer, Ele vai fazer. Se uma pessoa disser que Deus está mandando dizer isso, e Deus não fizer isso e não acontecer isso que a pessoa disse que Deus iria fazer, essa pessoa é um falso profeta. Por isso, os pregadores do evangelho, principalmente, devem se abster apenas da Bíblia Sagrada. A minha opinião fica a segundo plano. O que eu penso fica a segundo plano. O que eu acho fica em segundo plano. Apenas a Bíblia Sagrada deve ser a nossa regra de fé, porque nela nós não teremos base para erros. Amém? E primeiro Jesus começa falando sobre qual tipo de falso profeta devemos ter cuidado. Versículo 15 diz assim, cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Olha o que Jesus está dizendo. Qual é o tipo de profeta que você tem medo? Não são todos os tipos falsos de profeta, mas você deve ter medo com um falso profeta que se apresenta como ovelha, mas por dentro ele é um lobo. Quando você encontra com uma pessoa que facilmente é um falso profeta, quando você se encontra com uma pessoa que facilmente fala coisas e trata coisas que nós sabemos que é irreal, que é uma mentira, pessoas que falam coisas que são mentiras, é fácil de discernir. Pessoas que são excêntricas por si só, pessoas que falam coisas que você olha e fala, meu Deus, não é possível que essa pessoa está falando em nome de Deus. Esse tipo de pessoa é fácil de você dizer que ele é um falso profeta. O problema são os falsos profetas, que se parecem com cristãos, se parecem com ovelhas, se vestem como ovelhas, porém são falsos cristãos. Por dentro são lobos, mas por fora, por dentro são lobos, mas por fora são ovelhas.
quais são essas características desses falsos cristãos? O que configura? Quais são as características dessas pessoas que são falsos profetas? A primeira, em sua maioria, um falso profeta, um falso crente, um falso ministro, ele é uma pessoa narcisista. Ou seja, tudo é para ele e por ele. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Tudo é para ele. Tudo tem que girar em torno dele. Normalmente esses falsos profetas e falsos ministros, eles querem aparecer de uma forma concisa. Normalmente um falso ministro, ele quer ser o centro das atenções. Você quer ver um exemplo disso? É só você passar na porta da igreja e ver a placa da igreja gigante e a foto do pastor lá, com o nome gigantesco dele, da mulher, dos filhos, da equipe. Passa lá na porta da igreja e você vê uma placa gigantesca com a foto do pastor lá, configure-se provavelmente em um falso profeta. Alguém que está querendo a glória para si. Alguém que está querendo mostrar quem ele é. Não quem Deus é, mas o que ele é. Alguém que todas as coisas têm que ter o nome dele. Já viu os convites da igreja, os posts da igreja? Às vezes não é nada com nada, não tem nada a ver com o pastor, mas a foto dele tem que estar lá, o nome dele tem que estar lá. E aí ele tende a se entender que colocar, isso é um problema, abre essa aspas. Eles colocam o nome gigante e a sua foto gigante, e às vezes o evento não tem nada com ele. Mas é porque ele quer, de uma forma indireta, a glória ele quer para ele. A honra ele quer para ele. Talvez ele não fale, mas a honra e a glória ele quer para ele. Essas pessoas narcisistas tendem a ser falsos profetas. Não é sempre, não é generalizando, mas tendem a ser uns falsos profetas. Portanto, temos que ter cuidado. Outro ponto de um falso profeta. Eles são bons de discurso, porém são ruins de vida. Eles falam muito bem. Eles têm uma boa retórica. Eles têm uma boa narrativa. Eles têm uma boa oratória. Porém, eles são ruins de vida. Quer conhecer um falso profeta? Pergunte para a família dele quem ele é. Quer conhecer um falso profeta? Não ouça o que ele fala. Assista à família dele e veja o que a família expressa a ele. Porque às vezes o cara é bom em casa, mas é ruim. É bom na igreja, mas é ruim em casa. Na rua ele é um ótimo homem, mas em casa ele é um péssimo marido, ele é um péssimo pai. Esse homem provavelmente será um falso cristão ou um falso profeta. Outra característica, usa o evangelho como um meio e não como um fim. O evangelho é só um meio dele alcançar as próprias coisas e os próprios desejos. O evangelho não é o fim das coisas. Ele não quer que as pessoas sirvam a Cristo, ele quer que as pessoas sirvam a ele. Ele não quer que as pessoas venham à igreja e sirvam a Cristo. A serventia tem que ser a Ele. Adorarem a Ele. Prestarem culto a Ele. Configura-se num falso profeta. Mais uma vez, eu não generalizo. Mas muitas das vezes, quando a pessoa faz do evangelho um fim, não um meio, é um falso profeta. Outra característica. Aproveita-se da inocência das verdadeiras ovelhas. A pessoa converteu ontem. A pessoa nasceu de novo ontem. E ele aproveita da generosidade dessas ovelhas verdadeiras. E eu posso dizer algo, a coisa mais fácil que tem é para um pastor ludibriar e convencer as ovelhas a fazer o que ele quer. A coisa mais fácil que se tem é convencer, porque muitas das vezes a ovelha vem conversar com o pastor, muitas vezes a ovelha vem desabafar com o pastor, e às vezes o pastor contém segredos da ovelha e fica guardado. E quando é um falso cristão e um falso profeta, e a ovelha fala alguma coisa que ele não se agrada, ele quer usar esses segredos, talvez essas confissões, para prender a ovelha naquilo que ele quer. Aí ele diz, eu sei do seu segredo. A pessoa diz, eu não quero mais ficar na igreja, estou indo para outro lugar. Ele diz, mas eu sei do seu segredo, e aí, como é que a gente faz? Eu sei daquilo que você me contou há um tempo atrás, e aí, como que a gente faz? Eles tendem a escravizar as falsas ovelhas, as verdadeiras ovelhas. Eles tendem a convencer a elas a fazer o que eles querem e fazer com que elas sejam escravizadas neles. E nós devemos fugir da presença desses falsos profetas, desses falsos ministros. Em seguida, Jesus diz como podemos descobrir quem são esses falsos profetas. Versículos 16, 17 e 18, olha o que diz. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas?
Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Jesus está dizendo: quer conhecer um falso profeta? Olhe para a vida dele. Quer conhecer falso profeta? Olhe os frutos que essa pessoa está gerando. Olhe os lugares por onde essa pessoa passou, os rastros que essa pessoa deixou por onde ela passou. E fica uma pergunta simples: se essa pessoa voltasse para os lugares que ela saiu, será que ela seria bem recebida da forma que ela foi recebida na igreja que ela chegou? É só você olhar para o rastro. É só você olhar para o rastro, para o lugar daquela pessoa passou. Porque a pessoa chega às vezes, e aí pega algumas pessoas emocionadas, alguns líderes emocionados, e aí chega pomposo na igreja, né, e diz: não, que eu sou isso, que eu sou aquilo outro. Aí chega cheio de carteirada, e aí os líderes emocionados logo pegam essa pessoa e colocam para fazer alguma coisa na igreja. Mas se você quer descobrir se é um falso profeta, se não é um profeta verdadeiro, se não é um ministro verdadeiro, pegue o rastro dessa pessoa. Ligue para o lugar para onde ela saiu. Ligue para o pastor para onde ela saiu e pergunte: e aí, como que foi? Como que foi a passagem dessa pessoa por onde ela está? Como que foi a passagem dela durante o tempo que ela passou aí? Porque hoje, irmãos, preste atenção nisso, igreja se tornou self-service. Se você sair daqui, você pode, só nessa rua, em 5, 6 igrejas diferentes. Então, todo lugar que você for, aí você pode causar um problema e ir para outro lugar e está tudo bem. Você pode sair de outro lugar e ir para outro. Eu conheço pessoas que já passaram por umas 15, 20 igrejas na vida. E aí quando ela vem conversar com você, é sempre a outra igreja que estava errada. Mas 20, irmão? Se você sair de 1, 2, 3, 4, tudo bem, sei lá, mudou de lugar, mudou de cidade, a igreja fechou, trocou o pastor, e pode acontecer. Mas 20 igrejas? O cara passou por 20, as igrejas da cidade ele não consegue mais ir em nenhuma, ele tem que pegar o carro e ir para outra cidade, porque na cidade nenhuma igreja mais é boa para ele. Mas será que de fato as 20 igrejas estavam erradas? Será que de fato todas as igrejas por onde ele passou estão erradas? Devemos repensar nisso e observar o histórico da pessoa que chegou. Outro fato que devemos observar por quem essa pessoa era pastoreada. E quanto tempo essa pessoa ficou lá. Por quem ele era pastoreado? Porque se ele era pastoreado por uma pessoa que não valia nada, e conscientemente não valia nada, conscientemente era um falso cristão, e ele ficou lá por muitos e muitos anos, nas asas de um falso cristão, sabendo que ele é um falso cristão, provavelmente a raiz está contaminada. Se ele descobriu que era um falso cristão e continuou lá, por anos e anos, a raiz está contaminada. Então vamos lá, da onde essa pessoa veio? Quem eram os pastores? Por quanto tempo ela ficou lá? Ela sabia que a igreja era como era? Sim ou não? Se sabia e não saiu deste lugar, só saiu depois de outro problema e não por causa da má conduta dos líderes, provavelmente a raiz dessa pessoa está contaminada. Outra forma de descobrirmos o falso cristão: se os discípulos que essa pessoa gerou são de verdade. A pessoa gerou discípulos? Sim. Esses discípulos são de verdade? Sim ou não? Se eles não foram de verdade, se todos os discípulos que ela fez não são discípulos de verdade, temos um problema. Outra coisa que devemos observar: a família dessa pessoa, como é? A casa dessa pessoa, como é? Porque olha só, existem pastores que são casados e têm filhos, e pastoreiam igreja sozinho. A mulher não vai, os filhos não vão, ninguém da família vai, os parentes não chegam nem perto. Não há lógica. O cara é pastor de uma igreja e a família dele não vai atrás dele, não há lógica. Tudo bem, depois que os filhos crescem, eles podem ir para outros lugares, eles podem, né, seguir a sua vida, mas um pastor que pelo menos a esposa dele não sirva do lado dele, nós devemos observar com um pouco de cuidado. Porque provavelmente esse cara é um ótimo pastor, mas um péssimo marido. Abraça, beija, trata todo mundo bem, mas em casa ele tem sérios problemas com a sua família.
Então nós devemos observar a família dessa pessoa para saber se de fato ele é um falso profeta. Se a árvore é boa, o fruto não é bom? Se a árvore é boa, o fruto é bom, portanto, a família desse homem principalmente, aqui eu vou deixar a questão do pastorado feminino por um lado, vou tratar sobre os homens. Se o homem é uma árvore boa, a sua família tende a ser uma família boa. Talvez não os filhos, talvez os filhos às vezes se perdem pelo caminho, mas a sua esposa normalmente tem de acompanhar. Uma pesquisa diz que quando uma mãe se converte, existe 17% de chance da família a acompanhar. A mãe converteu, preste atenção nisso. A mãe converteu, há uma pequena chance de 17% acompanhar. Talvez os filhos vão, talvez o marido vá. Mas quando o homem se converte, a chance é de 93% da família o acompanhar. Então, quando o homem se converte, essa chance sobe para 93%. Quando a mãe se converte, a chance é baixa. Mas quando o pai se converte, a chance é de 93% da família a acompanhar. Portanto, se o homem vai para a igreja, é o pastor da igreja principalmente, ou é o ministro da igreja, mas vai para a igreja sozinho, e a sua família prefere estar em casa, devemos observar com cautela o que está acontecendo. Porque há uma grande chance desse homem ser um falso profeta. Então nós devemos fazer isso. Olhe de onde ele saiu, olhe quem saiu dele, olhe de onde ele veio e olhe quem ele gerou. E aí nós veremos se essa pessoa é um falso ou um verdadeiro profeta. E em seguida Jesus diz qual o destino desses homens ou dessas mulheres, desses falsos profetas. Versículo 19 e 20 diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. O que Jesus está dizendo? Todo falso profeta é uma árvore má, e toda árvore má é lançada no fogo, ou seja, estará condenada. Estará fazendo para Deus, mas estará condenada porque está fazendo para Deus, querendo a glória para si mesmo. Então, essa árvore má será cortada e lançada no fogo. Ah, não, mas o fogo aí não quer dizer fogo. Se não quer dizer fogo, quer dizer o quê? Porque algumas pessoas querem tornear e dizer, não, mas não é bem assim. É o texto que está dizendo. O texto está dizendo que a árvore má é lançada ao fogo. E a árvore má, nos versículos anteriores, é comparada ao falso profeta. Então nós podemos entender que nós podemos viver uma vida inteira sendo falso, mas perante ao Senhor não haverão desculpas. Nós podemos viver uma vida inteira com uma máscara. Nós podemos viver uma vida inteira com a proteção, mas perante ao Senhor não haverá desculpas. Os frutos deixarão claros se nós somos verdadeiros ou falsos profetas. Então a pessoa pode enganar aqui na terra. Ela pode arrastar multidão aqui na terra. Ela pode ter uma igreja com milhões de pessoas aqui na terra. Mas perante ao Senhor, essa pessoa não terá desculpa. Ela foi uma árvore má e ela será lançada no fogo. E aqui fica a pergunta, olhando para nós, será que nós somos verdadeiros ministros? Ou será que somos falsos ministros, falsos profetas? Será que somos verdadeiros ou os falsos? E o que pode nos ajudar a fazer essa reflexão? Primeiro, o fato de pensar sobre isso já nos coloca num lugar privilegiado. O fato de pensar se eu sou falso ou verdadeiro me coloca num lugar privilegiado. Por quê? Porque o falso profeta é irrepreensível. Então, se eu estou falando e você pensar, meu Deus, e aí? Eu vou olhar para a minha vida agora e vou pensar, será que eu sou falso ou verdadeiro? Só o fato de você pensar nisso já te coloca num lugar privilegiado, porque o falso profeta, ele é irrepreensível. Ele não aceita ninguém colocar o dedo no rosto dele. Ele não aceita ninguém falar com ele. Ele não aceita ninguém chamar a sua atenção. Ele é o líder, ele é o pastor, ele resolve tudo da igreja. Ele é o tesoureiro, ele é o secretário, ele coloca, ele tira. Se a família faz alguma coisa que não é de acordo com o que ele pensa, ele só manda embora e não está nem aí. Ele é tudo para si mesmo. Portanto, ele não pensa se ele é um falso ou um verdadeiro. Se você está pensando sobre isso, já te coloca em um lugar de privilégio, se você é um verdadeiro ou falso profeta. A segunda forma que nós podemos olhar isso, olhar de onde saímos e o que nós temos gerado. De onde nós saímos?
Qual o tipo de igreja que nós saímos? Qual é o tipo de pastor que nós servíamos? Ou melhor, nós acompanhávamos? Qual é o tipo de liderança que nós tínhamos? E depois de olharmos para isso, o que nós temos gerado? Quem são as pessoas que se inspiraram em nós e se tornaram cristãos através da nossa vida? Quem foi que nós discipulamos? São verdadeiros ou falsos profetas? São verdadeiros ou falsos cristãos? Olhar para esses dois âmbitos e nós descobriremos se somos falsos ou verdadeiros profetas. E eu te convido a fazer essa reflexão, se você é um falso ou se você é um verdadeiro cristão, um verdadeiro ministro do Evangelho. E depois disso, Jesus diz sobre aqueles que são bons de conversa, porém péssimos de ação. Olha só o que diz o versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Ou seja, é ótimo de falar. Ele ora muito bem. Ele é um homem que jejua 7 vezes por semana. Ele é um homem que vai no monte e faz a selfie no monte. Ele é um homem que se veste de pano de saco. É um homem que faz orações bonitas. É a mulher que faz oração bonita. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, nem todo aquele que fala bonito, nem todo aquele que veste bonito, ou que se comporta bonito perante as pessoas, terá acesso aos céus e estará condenado. Pessoas que usam o nome de Deus em vão, muitas das vezes por benefício próprio. Eles usam o nome de Deus, mas eles querem o benefício para si mesmo. Eles usam o nome de Deus, mas o que eles querem é que o nome deles seja glorificado. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. É a Bíblia que está falando, não sou eu. A Bíblia está dizendo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, fala bem, comporta-se bem, tem uma boa oratória, nem todos eles entrarão no reino dos céus. E aqui fica um conselho para você: tenha medo das pessoas que são demasiadamente espirituais demais. Pessoas que são espirituais demais são um problema. Uma coisa é você ser corrigido, e você está fazendo alguma coisa errada, e alguém chegar em você e te aconselhar, e dizer, não faça isso, faça aquilo. Outra coisa é aqueles que são demasiadamente espirituais demais. Tudo eles criticam. Se você faz uma coisa, está errado. Se você faz outra coisa, está errado. Pessoas que são demasiadamente espirituais. Pessoas que agem de forma espiritual para tudo e para todos. Tenha cuidado. Pessoas que agem de forma espiritual em todos os âmbitos. Tenha cuidado. Porque essas pessoas podem estar escondendo o que são de verdade. Essas pessoas podem estar escondendo o que são de verdade. Então, depois disso, Jesus diz que essas pessoas vão querer dar uma justificativa. Versículo 22 e 23. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Em seu nome nós expulsamos demônios. Em seu nome nós fizemos muitos milagres. Olha só o que Jesus disse que eles vão fazer. Eles vão chegar até o Senhor e vão dar as boas justificativas. Nós profetizamos em seu nome. Pessoas vão dizer, Senhor, mas eu gastei a minha vida pregando o Evangelho. Eu gastei a minha vida revelando o CPF dos outros. Eu gastei a minha vida adivinhando o futuro dos outros. Eu gastei a minha vida descobrindo coisas dos outros e contando e dizendo que vai acontecer e o que não vai acontecer. As pessoas vão chegar perante o Senhor e vão dizer isso. Outros vão dizer, Senhor, nós expulsamos demônio, olha só. Nós expulsamos demônio no seu nome. Como pode? Como assim? Eu expulsei demônio e agora eu estou perante o Senhor e o Senhor está dizendo que eu não posso entrar, sendo que eu expulsei demônio no seu nome. Olha o nível de espiritualidade, irmão. Talvez muitos de vocês tenham medo de ver o demônio e passa a quilômetros de distância. Mas essas pessoas vão dizer, nós não tivemos medo, nós expulsamos pessoas endemoniadas. Nós expulsamos pessoas que estavam cheias de demônios. Mas o Senhor irá dizer, nós íamos à igreja, nós carregávamos Bíblia.
Nós participávamos do culto, levantávamos as mãos e batíamos palma. Muitas pessoas irão dizer que fizeram milagres e maravilhas. Preste muita atenção. Milagres e maravilhas. Sabe o que é isso? Pessoas que curaram outras pessoas de câncer. Pessoas que curaram pessoas. No original, o maravilhas são milagres incompreensíveis. Sabe o que é isso, irmão? Preste atenção. É não ter um dedo e nascer o dedo. É não enxergar e a pessoa orar e a outra pessoa começar a enxergar. É a pessoa não ouvia e a pessoa orar e começar a ouvir. As pessoas vão chegar perante Jesus dizendo: nós curamos pessoas em seu nome. E Jesus vai dizer: olha o nível de espiritualidade que as pessoas deram justificativa. Sabe o que isso significa? Que podemos fazer algo para Deus, falando que estamos fazendo para Ele, mas na verdade estamos fazendo para nós mesmos. Estamos falando que estamos fazendo para Deus. Aí eu vou para a igreja e eu falo que eu estou fazendo para Deus, mas na verdade o que eu quero no final é que o meu nome seja exaltado, que o meu nome seja adorado. E aqui fica mais uma pergunta: quais são as motivações que nos levam a fazer as coisas para Deus? Por que você sai de casa para fazer alguma coisa para Deus? Por que você sai de casa para dizer que está fazendo alguma coisa para Deus? Porque existem muitas pessoas, preste muita atenção nisso, existem muitas pessoas que estão advogando, que estão operando, que estão construindo casas para a glória de Deus. E existem outras pessoas que estão pregando o evangelho para a glória de si mesmas. Existe um médico agora na mesa de cirurgia, abrindo a pessoa no meio, mas operando aquela pessoa para a glória de Deus. No final da operação ele diz: nada é para mim, tudo é para o Senhor. Mas existem pastores agora em cima do altar pregando, no final esperando que seu nome seja adorado e exaltado. Existem pessoas que amanhã de manhã vão acordar e vão para um tribunal de justiça defender alguém num julgamento e vão estar fazendo isso para a glória de Deus, mas existem ministros de louvor que subiram nos altares da igreja hoje, cantando, dizendo ser para Deus, mas esperando a glória para si mesmo, esperando ser o seu nome exaltado, esperando ter o seu nome adorado. Isso nos faz pensar sobre quais são as motivações que estão nos levando a fazer coisas para Deus. Pensar sobre isso. Eu posso estar fazendo para Deus, mas o meu coração está fazendo para mim mesmo. O meu emocional é para mim mesmo. Eu estou falando que estou fazendo para Deus, mas no fim eu estou adorando a mim mesmo. E por fim Jesus diz qual será a consequência dessas pessoas. Versículo 23 diz assim: então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe o que é isso, irmão? É como construir uma casa para o homem mais rico do mundo e depois ir nele e querer vender a casa para ele, dizendo: eu construí a casa para você. Sabe o que o homem vai te dizer? Eu não te pedi para construir nada. Tem muitas pessoas construindo castelos para Deus, querendo uma recompensa, construindo coisas que Deus não pediu, portanto não serão recompensadas por isso. É como Davi, pega Davi. Quando Davi vai, depois que está mais velho, e aí surge no desejo dele o coração de construir um templo para Deus. Ele olha para tudo que ele tem e diz: a casa que eu moro, ao palácio que eu tenho, Deus está numa tenda lá embaixo, no meio da cidade, com a arca lá embaixo. Eu quero uma casa para Deus. Surge no coração dele. Davi era poderoso e muito rico. Ele poderia ter feito a casa, mas na hora que ele vai pedir a Deus a autorização para fazer a casa, Deus diz: na sua mão tem muito sangue, você não pode construir não. Dá a planta para o seu filho. Davi poderia ter brigado com Deus e dizer: você está maluco? Eu estou aqui trabalhando pelo Senhor, guerrei pelo Senhor, agora você quer que eu construa o templo para o Senhor? Eu mesmo vou construir.
Sabe o que Davi faz? Pega a planta, entrega na mão do filho, pega o dinheiro, entrega na mão do filho, faz uma das maiores ofertas que o templo recebeu, entrega o dinheiro e faz. É sua responsabilidade agora. Por quê? Porque ele não queria fazer nada para si mesmo. Tudo que ele queria fazer tinha que ter um foco, um alvo, e esse alvo, esse foco, era a glorificação do nome de Jesus. Portanto, hoje nós temos pessoas fazendo coisas grandiosas para Deus, sendo que Deus não pediu. Pessoas que estão abrindo igreja, sendo que Deus pediu para que eles abrissem uma empresa. E talvez ao contrário, pessoas abrindo uma empresa, sendo que o Senhor chamou para pastorear. Existem pessoas fazendo coisas completamente diferentes daquilo que Deus mandou e pediu com que eles fizessem. E a frase que irão ouvir é: afastem-se de mim. E talvez seja a pior frase que alguém pode escutar. Imagina, passou o ano todo na igreja, passou a vida toda na igreja, fazendo coisas para si mesmo, sabia que estava fazendo para si mesmo. E chegar perante o Senhor e dizer: afasta-se de mim, porque eu nunca os conheci. Pessoas que ficaram anos na igreja, fazendo coisas para a sua glória, fazendo Deus como meio e não como fim. Mas quando chegarmos perante Deus, qual vai ser a desculpa? Para chegarmos perante Jesus e dizer: Senhor, eu profetizei, Senhor, eu operei milagres, Senhor, eu preguei, Senhor, eu cantei. O Senhor vai dizer: afasta, eu não te conheço. Qual vai ser a justificativa? Senhor, não lembra do meu dízimo, qual que era, não? Era bom, eu ajudei a sua casa, eu ajudei a construir igreja. E o Senhor vai dizer: não. Não haverá justificativa para aqueles que praticaram o mal, supondo que estavam praticando o bem. A falsidade pode perdurar durante essa vida, irmão. Porém, nenhuma mentira ou falsidade vai perdurar perante o Senhor. Então, eles podem estar fazendo aqui para a sua própria glória, dizendo que é para o Senhor. Mas no final, o Senhor vai olhar nos olhos dos falsos profetas e vai dizer: afasta-se de mim, porque eu não os conheço. Ou melhor, eu nunca os conheci. Portanto, devemos repensar naquilo que estamos fazendo para Deus e repensar se de fato estamos baseados com a vontade daquilo que Deus quer em nossas vidas. Vamos para as aplicações práticas daquilo que nós podemos aprender com esse texto. E a primeira coisa que nós podemos aprender é que nós devemos ter cuidado com quem nós ouvimos ou com quem conversamos sobre as coisas de Deus. Quem você ouve e com quem você conversa sobre as coisas de Deus. E aqui vai um cuidado especial. Cuidado com o corte de internet. Eles estão recheados de supostos e falsos profetas, que são só bom de discurso e mais nada. A internet está recheada de cortezinho de internet, desses caras que são bons de discurso, ótimo de discurso, mas péssimos de vida. Então, muito cuidado com quem você ouve. Você sabe que eu não vou ficar te policiando com quem você ouve aqui. Eu espero pelo menos que você ouça alguma coisa de útil na sua casa, mas eu não vou ficar te policiando em quem você deve ou não deve escutar. Mas tome muito cuidado com quem você está escutando. Pode ser que é um falso profeta. Devemos fazer uma seleção dos livros que nós lemos e as pessoas que nós conversamos, para que nós não possamos cair nas conversas daqueles que são falsos. Eu lembro por um tempo eu conversei com algumas pessoas e conversava com algumas pessoas que falavam coisas que por um tempo faziam sentido. Coisas que pareciam fazer mais sentido, porque roubavam a minha responsabilidade com o reino dos céus. Então eu conversava com as pessoas achavam brechas nos versículos bíblicos para tentar te convencer de algo que não era. E por muito tempo eu caí na lábia de alguma dessas pessoas. Por muito tempo eu caí na lábia de pessoas que diziam: não, mas você está pensando assim, mas é assim, olha por esse ângulo. Muito cuidado com as pessoas que usam a palavra original no meio da frase, né? Não, porque no original está essa modinha, né? Sempre tem, mas agora está. Não, porque no original quer dizer isso. Mas assim, não estudam o original, não sabem do original e às vezes distorcem o original para falar aquilo que querem.
Não é porque no original queria dizer isso e não isso. Não é porque a Bíblia queria dizer isso e não isso. Tome muito cuidado com quem você ouve. Primeiro ponto, ouça pessoas de Deus e converse com pessoas de Deus. Porque talvez também você use essa conversinha de, eu prefiro os do mundo. Você tem que tomar cuidado que também você pode estar fazendo parte do mundo e não da igreja. Segundo ponto, depois de você definir isso, as pessoas que você conversar sobre Deus devem ser pessoas reais e não falsas. Tome cuidado com quem traz a novidade do Evangelho. As pessoas que dizem, Deus me entregou algo novo. Deus me entregou uma novidade. Aqui, ninguém nunca leu sobre isso, mas eu tenho uma novidade, uma visão nova. Eu dormi e acordei de manhã e Deus me entregou uma visão nova sobre o Evangelho. Beleza, 2000 anos de igreja. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, Tiago, André. Pegue lá os pais da igreja, Agostinho. Pegue lá os reformadores, Lutero, Calvino, Zwingli. Pegue esses caras. Aí Deus não entregou para esses caras que entregaram a vida para eles e entregou para o indivíduo aqui. Mora na rua Lajinha, no bairro industrial, Jesus veio cá e... Tome cuidado com quem diz que tem uma novidade, uma nova versão do Evangelho, uma nova forma de ver o Evangelho. Normalmente é assim que surgem as seitas. Estudem as seitas e você vai ver que as seitas surgiram com alguém que sonhou com um anjo e acordou de manhã e começou a praticar aquilo. Pega uma Bíblia, usa os versículos dizendo, não, vocês entenderam errado. É assim que faz. Vocês entenderam esses versículos errados. Jesus não queria dizer isso, Jesus queria dizer isso. E aí eles começam a construir nova seita por causa da novidade. Se alguém disser, tem uma novidade sobre o Evangelho, sai de perto. Segunda coisa que nós devemos entender sobre essa passagem, devemos nos perguntar qual o tipo de fruto que temos gerado. Qual é o tipo de fruto que temos gerado? Aí fica uma pergunta aqui, irmão. Eu li essa pergunta essa semana e mexeu com o meu coração. Se você fosse preso hoje por causa do Evangelho, no interrogatório, será que eles teriam provas o suficiente para te condenar? Foi preso hoje por quê? Porque você estava na igreja. Aí na hora do interrogatório, será que na conversa eles teriam provas o suficiente para te condenar por estar pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho? Olhar para a sua vida e dizer, o que você tem feito por Jesus? Você diz, vou para o culto. Será que achariam provas o suficiente para dizer a vocês, está condenado à morte? Porque é o que Paulo nos ensinou a dizer. Viver para mim é Cristo, morrer para mim, eu estou no lucro. Tragam-me logo a guilhotina, tragam-me logo uma cruz, tragam-me logo alguma coisa, porque morrer para Cristo é o lucro que eu tenho. É o lucro que eu tenho em morrer por Ele. Porque hoje nós estamos sendo ensinados a viver. Não, você tem que ser feliz, você tem que viver a sua vida. Deus está aí para te entregar a vida, conforme você sempre sonhou. Mas os apóstolos nos ensinou a morrer por Cristo. Tanto é que quando nós lemos lá o Apocalipse capítulo 1, versículo 8, quando Jesus está subindo, ele está dizendo, e vocês serão as minhas testemunhas. E o testemunha lá não é falar sobre Jesus, o testemunha é morrer por Ele. Será que nos prendesse hoje, invadisse a igreja e dissessem, está todo mundo preso, na hora do interrogatório com o delegado para resolver quem vai ser solto, quem vai ser preso ou quem vai morrer pelo Evangelho, será que no seu discurso você teria falas o suficiente para te condenar? Se a nossa vida não espanta os padrões do mundo, devemos repensar se de fato somos salvos. Se a sua vida não espanta os padrões do mundo, se aonde você está as pessoas não ficam espantadas com o estilo de vida que você vê, você deve repensar se de fato você foi salvo. Se a sua família cristã, se a sua família que não é cristã, olha para você e não vê diferença na sua conversão, depois da sua conversão, você deve pensar, será que de fato eu fui alcançado pelo sangue de Cristo? Se você chega no trabalho e as piadinhas de duplo sentido continuam,
Se você está no grupo da empresa e continuam chegando vídeos pornográficos, ou as mulheres conversas fiadas no grupo da empresa, será que você de fato foi alcançado por Cristo? Nós devemos repensar se de fato somos verdadeiros cristãos. Como está a nossa vida? Outra pergunta: como está a última pessoa que discipulamos? Como estão as pessoas que você discipulou? Se é que você discipulou alguém, como que essas pessoas estão? Porque se você discipulou alguém e essa pessoa está totalmente contradita com o evangelho, tem algum problema. Não estou dizendo que todos devem ser bons. Por exemplo, Jesus discipulou Judas, e Judas foi lá e passou-lhe a perna e 30 moedonas. Deus discipulou Adão, e Adão foi lá e Eva comeram do fruto. Então, sempre há uma falha no discipulado. Porém, todos os discipulados serem falhas é um problema. Sempre haverá uma falha, ou seja, existe uma sequência de boas árvores e uma vez ou outra aparece uma má árvore. Existe uma sequência de bons discípulos, mas no final às vezes aparece um mau discípulo, e aí está tudo bem. Porém, se nós olharmos para todo mundo que discipulamos e todo mundo for ruim, meu Deus. A outra pergunta: se perguntarmos às pessoas que moram com você ou conosco sobre o nosso testemunho, qual será a resposta dela? Se eu perguntar para as pessoas mais próximas de você: e aí, como é que é o fulano em casa? Qual será a resposta? Eu gostava de fazer essa pergunta há um tempo atrás. Quando você sai de casa, você faz mais falta ou você faz um favor? Saiu de casa, foi trabalhar. Aí quando o cara liga para a mulher liga para o marido e diz: querido, hoje é hora extra, tá? 3 horas de hora extra aqui, você sabe que vou ter que ficar, senão vai dar ruim. A mulher ou o marido comemora, porque vai ficar mais 3 horas longe, ou fica triste, porque vai ficar 3 horas sem ver a pessoa que queria estar perto. Quando você vem à igreja, as pessoas que ficaram na sua casa, se ficou alguém, elas ficam tristes porque você está longe de casa, e quando você está longe de casa parece que tem alguma coisa que não está andando conforme deveria andar, ou tão felizes e pedindo que vire vigília esse culto logo, chega aqui amanhã de manhã. Repense sobre isso. Terceira e última coisa: não se iluda com quem faz muito. Eu não estou dizendo para você fazer pouco, mas estou dizendo para você não se iludir com quem faz muito e não ser a pessoa que fala demais porque faz muito. Existem pessoas que amam falar daquilo que têm feito, porém são cheias de si mesmas e falam do que têm feito, porém nunca adoram a Deus, adoram só os seus atos pessoais. Então a pessoa chega e conversa: eu que eu faço isso, que eu faço aquilo, que... lá na igreja, se eu faltar não tem culto. Lá na igreja, se eu não for, meu Deus do céu. Tome muito cuidado com quem fala demais, com quem chega da igreja. Eu sempre digo, eu tenho medo da pessoa que diz, chega: não, porque eu sou o cara que faço, que aconteço, que é só eu chegar aqui que as pessoas vão vir. Morro de medo, irmão, morro de medo. Pessoas que falam demais, eu morro de medo dessas pessoas que falam demais, porque normalmente as ações são poucas. É a pessoa que chega na entrevista do emprego, né? Aí ela está apertada, precisando do emprego, ela começa a falar que faz, que acontece, que tal, que trabalha em equipe, é a cara dela e tal. Uma semana de serviço. O gerente pergunta: meu Deus, aonde que eu estava com a cabeça? Normalmente assim são os falsos cristãos. Chegam cheios de si, mas no final são falsos. Como que nós podemos avaliar isso? Se nós tirarmos o que essas pessoas fazem, eles ficam tristes porque querem fazer para Deus, ou ficam tristes porque não podem fazer para mostrar para os outros? Como que você pega alguém que é falso e quer fazer e quer mostrar o que faz só para os outros? Tira o que faz. Aí você vai ver a tristeza dessa pessoa. Ela está triste porque queria fazer para Deus e não consegue porque foi tirado, ou porque ela não consegue fazer para mostrar para os outros. Faz porque quer adorar a Deus,
ou faz porque quer mostrar o outro. Aí ele pensa, na hora que tira ele do lugar, ele pensa, meu Deus, como que fulano vai ver? Meu Deus, como é que eu vou cantar? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou fazer as coisas na igreja? Meu Deus, e agora? Ele não fica triste porque ele não vai conseguir expressar sua adoração através daquilo que ele faz. Ele fica triste porque ninguém vai enxergá-lo. Pô, eu vou ser só mais um que está sentado no banco da igreja? Como que as pessoas vão me enxergar? Temos que ter cuidado com essas pessoas. E para finalizar, nós devemos entender que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros profetas, ministros, fazem para a glória de Deus, não para a glória própria. Os verdadeiros ministros fazem para a glória de Deus e não para a glória própria. Se no final eles não forem aplaudidos, glória a Deus por isso. Eu não quero a honra e a glória para mim. Se no final ninguém lembrar do meu nome, glória a Deus por isso. Eu não fiz por mim. Eu fiz para que o nome de Jesus seja exaltado. Fique de pé no seu lugar. Devemos ter esse cuidado. Que Deus nos livre e nos afaste desses falsos. E que nós também não nos tornemos falsos. Se o seu coração, por acaso, já pensou em se encher de orgulho, ore a Deus. Peça a Ele para que te livre desse orgulho. Peça a Deus para que te livre desse pesar no coração, para que você não possa ser pego pelo seu velho homem e ser destruído por ele. Feche os olhos. Deus, nós louvamos ao Senhor e queremos agradecer por essa noite, Pai. Queremos agradecer por Tua palavra, pelo Teu amor e por Tua graça. Deus, que em nome de Jesus nós possamos sair daqui entendidos que nós não podemos ser falsos, Pai, porque os falsos serão expulsos da Tua presença. E nós também, Pai, não queremos andar com os falsos, porque eles não podem ter lugar juntamente conosco. Mas nós queremos, Pai, andar com os verdadeiros e sermos verdadeiros. Nós queremos, Pai, falar as Tuas verdades e viver as Tuas verdades. Não sermos bons apenas de discurso, mas sermos bons de vida. Sermos bons em praticar aquilo que o Senhor tem a nós, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. E que a Tua vontade possa ser feita em nossa vida. E que nós possamos aprender com o Senhor, dia após dia, como devemos cumprir a Tua vontade, como devemos fazer segundo os Teus decretos, em nome de Jesus. Amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.